Olá, amados de Deus, a paz do Senhor. Eu sou a Larissa. Estaremos juntos todos os dias às 6 da manhã, em adoração e intercessão. Hoje eu vou continuar falando sobre os valores e princípios do reino de Deus e vou falar sobre você ser bênção para os outros. E no final estarei orando por você e pela sua família. Mas antes disso, se inscreva no canal, ative o sininho para que você receba as notificações dos próximos vídeos. Ok? Eu vou ler Lucas 13, versículos 18 e 19. Então Jesus perguntou: com que se parece o reino de Deus? Com que o compararei? É como um grão de mostarda que um homem semeou em sua horta. Ele cresceu e se tornou uma árvore, e as aves do céu se fizeram ninhos em seus ramos. Jesus, ele usava muitas analogias para falar de verdades espirituais. E a Bíblia, ela usa essas analogias, ela usa os exemplos para trazer virtudes e características que às vezes a gente não consegue enxergar aos olhos nus. São verdades que apontam para realidades no céu. E Jesus compara o reino de Deus a um grão de mostarda. E se nós entendermos o que Jesus estava dizendo, nós vamos entender como funciona o reino de Deus. E o reino de Deus é onde Ele reina, é onde Jesus reina. Todo reinado ele tem pelo menos 4 características. A primeira característica é o território. E o reino de Deus, o território, é a sua vida. Jesus tem reinado na sua vida? A segunda característica de um reinado são as leis. E no reino de Deus, a lei é a palavra de Deus. A Bíblia são as leis resumidas do reino de Deus. A terceira característica de um reinado são os súditos. Todo reinado precisa de súditos. E no reino de Deus, os filhos são os súditos. Você é filho de Deus. A quarta característica é o rei. Todo reinado precisa de rei. E no reino de Deus, o rei é Jesus. E Jesus, nesse texto de Lucas 13, ele compara o reino de Deus a algo na terra. Ele diz: o reino de Deus é semelhante ao grão de mostarda. Jesus estava querendo dizer que o reino de Deus, ele possui valores iguais a um grão de mostarda. E o grão de mostarda é o menor grão, a menor semente do planeta. Então a primeira chave que nós aprendemos com o grão de mostarda é que o reino de Deus, você não pode desprezar os pequenos começos, porque de um pequeno começo pode se tornar coisas grandiosas. A segunda chave que a gente aprende com o reino de Deus é que o reino de Deus ele se movimenta com atitude. No versículo 19 ele fala que o homem pegou e plantou na sua horta. No reino de Deus não basta você ter uma semente, você precisa plantar. Você precisa usar aquilo que o Senhor colocou nas tuas mãos. A terceira chave que nós aprendemos com o reino de Deus é que o reino de Deus ele cresce. A semente cresceu. O crescimento é um princípio do reino de Deus. A quarta chave que nós aprendemos com o reino de Deus é que ele se tornou uma grande árvore. Então, o reino de Deus ele envolve processos. A quarta chave são os processos. E nós precisamos respeitar os processos de Deus na nossa vida. E a quinta chave que o reino de Deus nos ensina está lá no final do versículo 19, que diz: os seus ramos se alinharam às aves nos céus. E as aves do céu se fizeram ninhos em seus ramos, algumas traduções. O que significa isso? Significa que nós
eu e você crescemos e prosperamos. Significa que nós, eu e você, temos um propósito para tudo isso no reino de Deus. E qual que é o propósito? Ser bênção na vida de outras pessoas. Você é bênção na vida de outra pessoa. A árvore ficou grande e passarinhos fizeram ninhos. Ou seja, pessoas elas podem se aninhar na sua vida. Pessoas elas podem descansar nas sombras dos seus galhos. Pessoas vão olhar para você e vão colher dos seus frutos. Uma grande árvore que acolheu aves nos seus galhos. O que significa essa árvore? Significa que você é bênção para alguém. Tem um propósito na sua vida. Você já parou para pensar que Deus tem um propósito na sua vida? Agora, não cresça para mostrar para os outros que você pode ter mais do que ele. Que você pode ter um carro melhor, uma casa melhor, um celular maior. Não cresça para mostrar que você é bom. Não cresça para que seu ego fique inflado. Não cresça para provar para os outros que você pode ou que você consegue. Não. Cresça para ser bênção para alguém. Estude a Bíblia para ser bênção para alguém. Para você e para alguém. Prospere para ser bênção para alguém. Tenha um casamento abençoado para que outras pessoas olhem para o seu casamento e também se aninhem nele. Que o reino de Deus faça eu e você crescer para poder servir. Este é outro princípio de Deus, o princípio do reino de Deus, servir. Que eu e você possamos crescer no reino de Deus, para que a gente possa servir todos aqueles que precisam. A Bíblia, quando ela fala de pássaro, ela está falando sobre cuidado, sobre descansar, sobre confiar, para não andar ansioso, para ter esperança. E no reino de Deus, quando alguém cresce, ele traz esperança para os outros. Se Deus me fez crescer, me cobre e me protege, se Deus me dá força, é para mim permitir que pássaros se aninhem na minha vida, que pessoas sejam cuidadas, que venham esperança sobre a vida de alguém. E não para que eu me apareça em relação aos outros. Quem vive sem propósito, já não vive. Nós precisamos crescer com propósito. Saber por que tudo isso está acontecendo. Você sabe muitas vezes o porquê dos propósitos que você tem passado na sua vida? O Senhor está querendo te transformar para que você possa ser bênção na vida de alguém. Deus, muitas vezes, Ele permite cicatrizes na nossa vida, porque Ele quer que a gente cresça. Muitas vezes Deus vai permitir, ou já até permitiu, você falir, um fim de um relacionamento, um luto. Ele permite essa cicatriz para que você possa crescer. Tem um propósito nisso. A dor que você sentiu não foi em vão. Tem um propósito de Deus nisso. Com o reino de Deus, até falência é crescimento. Porque no reino de Deus a falência é aprendizado, é um professor. O reino de Deus, ele promove acolhimento, cuidado e dignidade. O reino de Deus, ele vai fazer você crescer, ele tem um propósito para você. Seja uma bênção na vida de alguém. Amém? Vamos orar? Pai, em nome de Jesus, obrigada, Senhor, por estarmos aqui reunidos em Teu nome. Obrigada, Jesus, pela Tua presença. Obrigada, Senhor, pela Tua palavra que é viva, que é eficaz, que nos cura e nos liberta. Pai, em nome de Jesus, que a gente possa crescer, que a gente possa prosperar, para que a gente possa ser bênção na vida de outras pessoas, Pai.
Que a gente cresça tendo um propósito dado por Ti, em nome de Jesus. Que a gente cresça para servir, Senhor, aqueles que precisam. Principalmente, Pai, servir aqueles que nos ofenderam, que nos perseguiram, em nome de Jesus. Eu declaro sobre a sua vida a bênção de Deus, a prosperidade de Deus, em nome de Jesus. Receba a bênção do Senhor, que você possa hoje ser bênção na vida de outras pessoas, que Deus hoje abra os seus olhos, em nome de Jesus, para que você veja qual o propósito que Ele tem sobre a sua vida. Em nome de Jesus. Amém e amém. Que Deus abençoe seu dia. Até amanhã, às 6 da manhã, em adoração e intercessão.